boa noite. Esse vídeo é dedicado aos meus pacientes idosos e também seus acompanhantes, com o intuito de levar uma informação mais abrangente, né, nos cuidados aí e evitar, né, certos acidentes, patologias, né, indesejadas. Então eu separei alguns tópicos, né, os mais relevantes para estar abordando e esclarecendo para vocês, né, e deixando o nosso atendimento mais proveitoso, né. Bom, vou começar com o tópico da parte respiratória, né, um tópico que eu gosto muito de falar, pelo tempo que eu trabalhei em hospital, né, mais de 2 anos, e então eu tive muito paciente domiciliar a partir do hospital, né, e continuei depois. Então eu sempre prezo, sempre falo com as famílias a importância de manter o ambiente do lar limpo, né, o ambiente do lar organizado, um lar em ordem, evita, né, ali acúmulo de vírus, ácaros, enfim, bactérias, né, principalmente na região da cozinha, né, onde que se acumula mais bactérias, e manter os alimentos higienizados, uma geladeira organizada, uma despensa organizada, né. Vou lançar vídeo sobre isso, né, sobre como manter um lar mais organizado, evitando utilizar, né, produtos que já venceram também. Como fazer isso, né, como deixar o seu lar de forma mais prática. Aí, é muito importante. Os ventiladores, as vassouras, é bom evitar, né. Usa um pano úmido para evitar subir muita poeira, limpa os ventiladores, limpem os ar-condicionados periodicamente, né? É muito importante. Essa casa, ela precisa estar sempre arejada, as janelas abertas, né? Se é uma casa que tem, lógico, muro e portão, a porta, né, da casa, é importante que ela esteja aberta para ventilar ali bem. Se é uma pessoa que não tem muito tempo para cuidar de casa, tira excesso de cortina, tira excesso de tapete, tira tudo aquilo que vai fazer com que você gaste muito o seu tempo, né? E consiga manter essa casa em ordem e essa casa bonita também, cheirosa, né, harmoniosa. Tudo isso vai evitar com que esse idoso tenha muito contato com ácaro, né? E progrida para um problema respiratório. Bom, o contato com a natureza desse idoso é primordial, muito necessário. Essa live tá até, esse vídeo, né, tá até parecendo com o conteúdo que eu tenho para crianças, né, aqui no canal também. Mas desde a nossa infância até a nossa terceira idade, o contato com a natureza, ele é necessário, né, necessário para nossa saúde. Reduzir o tempo na frente da televisão. É muito comum esse idoso começar a parar de se exercitar, né? Então a gente precisa reduzir aí esse tempo na frente de telas, esse tempo na frente da televisão, né? Um idoso que fica muito na frente da televisão, ele não se exercita. E ele precisa se exercitar, principalmente exercitar os membros superiores, para fortalecer a região torácica, né? Que auxiliar ali, faz parte da anatomia, né, respiratória, pulmonar. Bom, alimentação. É lógico que o nutricionista vai falar muito melhor do que eu sobre isso. Mas aí dicas gerais, né, para um ambiente como orientação, né, da saúde. A gente preza para que esse idoso ele tenha uma alimentação bem planejada, né, variável e equilibrada para ele. Se é um idoso que está precisando de um acompanhamento nutricional, ótimo, né, é preciso. Mas a gente tem aí também, né, as orientações da saúde, da alimentação ancestral, bastante orientação nutricional também, de shots de imunidade, né, mas o que? Alho fermentado no mel. Chás. É um idoso que não consegue se hidratar bem, porque o idoso ele precisa se hidratar, né? É um idoso que não tá conseguindo se hidratar, não gosta de beber água, principalmente nos tempos frios, né? Até mesmo a água tem idoso que não gosta de beber a água do filtro, até a água do filtro ele acha gelada, ele acha que incomoda. Então, eu oriento para que essa família faça chás para esse idoso tomar, sem açúcar, lógico, né? Mas que ele não deixe de se hidratar, não deixe de tomar, né, o líquido. Caldo de ossos também, tem bastante vídeo aqui ensinando como fazer, né, no YouTube. É muito importante que esse idoso ele consuma caldo de ossos, consuma, né, aquelas sopas feitas com o caldo do osso ali, né, e tem aí bastante conteúdo mostrando os benefícios do caldo de ossos para esse idoso, né. Além do colágeno, tem a questão também de rejuvenescimento, né, das articulações e tudo mais. Evitar que esse idoso fique molhado também é muito importante para a questão respiratória, tá? Acontece muito do idoso se molhar quando vai no banheiro, fazer lá, né, seus hábitos de higiene. Esse idoso pode acabar se molhando muito quando ele vai lavar uma louça, né? Porque ele tá perdendo equilíbrio, tá perdendo atividades finas, motoras. E pode acontecer desse idoso ficar molhado. E é necessário evitar isso. Não pode acontecer. Porque é isso que causa gripe, né? E pode evoluir. A higiene brônquica desse idoso. Incentivar o idoso que ele soe o nariz, igual criança. Se ele tá com dificuldade, vamos ensinar ele a suar o nariz, né? Pra não deixar acumular ali secreção, tá? Porque é isso que traz a bactéria, que chama bactéria, secreção parada. Então esse idoso precisa suar o nariz, não só para eliminar, mas também para fortalecer, né, a nossa grade, né, muscular ali do sistema respiratório também. E se possível deixar esse ambiente, né, esse ar que esse idoso convive, bem umidificado, né? Então existem aí umidificadores de ar, tem também a questão da inalação, que hoje em dia não se usa tanto, mas também é importante para que essas vias aéreas não fiquem ressecadas, que é o que mais provoca também, né, as doenças respiratórias. E aí muita gente aproveita a umidificação do ar para utilizar isso daqui, olha. Óleos essenciais também,
né? Aí se esse idoso é liberado pelo médico e tudo mais, ele pode estar usando. Esse daqui, por exemplo, é de menta, né? Menta, piperita, que também é muito bom pra questão respiratória. Tem que avaliar se esse idoso pode, tá, gente? E também tem um outro, eucalipto, muito bom pra parte respiratória desse idoso também. Aqui em casa nós usamos, é muito bom. Bom, agora eu vou passar pro tópico de úlceras de compressão. Úlceras de compressão são aqueles machucados que acontecem quando esse idoso, principalmente, ele é acamado. Então, ele não se movimenta muito, ele às vezes a família tem dificuldade de tirar da cama, e aí aquelas partes de protuberâncias ósseas, elas vão ficando muito tempo ali na mesma região, não deixando com que circule, né, o sangue corretamente. E ali pode acontecer uma ferida, né? Essa falta de oxigênio e circulação sanguínea pode evoluir para uma ferida. Para que isso não aconteça, como que nós fazemos? Muitos que já foram hospitalizados, já internaram, devem saber aí como é que funciona, né? A gente precisa fazer a mudança de decúbito desse idoso a cada 1 hora. A literatura, às vezes, traz 2 horas, mas já hoje em dia foi atualizado, né, que o ideal seja 1 hora. A cada 1 hora, esse idoso precisa mudar o decúbito. E como é que a gente muda o decúbito? Ele vai ficar numa posição, por exemplo, em decúbito dorsal, que é o idoso, né, de barriga para cima. E aí ele fica ali 1 hora. Aí vocês vão colocar o relógio para despertar a cada hora, durante o dia, né, fora no período noturno que ele dorme mesmo. No período noturno é interessante, mas se vocês tiverem ajuda, né, o acompanhante tiver uma ajuda, isso é interessante sim mudar o decúbito desse idoso. Caso não tenha ajuda durante o dia, preze por isso, não deixe de mudar o decúbito. Ok? Então coloca o relógio para despertar a cada 1 hora, você vai mudar. Se ele tava de barriga para cima, você vai colocar ele de lado. Passou 1 hora, o relógio despertou. Tava de lado, vai mudar ele pra barriga para cima de novo. Passou 1 hora, o relógio despertou. Vai mudar ele pro outro lado agora. Ok? E aí vai passar o tempo, o relógio vai despertar e você vai mudando as posições dele, tá? Se esse idoso consegue ficar um pouquinho de barriga para baixo, ok, né? Se não consegue, a gente vai mudando conforme a possibilidade, conforme a limitação de movimento desse idoso, ok? Prezando pelo conforto dele o máximo possível, tá? Mas o que? Eu faço esse vídeo pra gente aproveitar mais justamente os nossos atendimentos, porque eu passo bastante exercício, eu ensino as famílias a fazerem os exercícios nos seus entes queridos, né? Então, vocês precisam fazer o exercício. A fisioterapeuta vai, vamos supor, 2 vezes na semana. E aí ela vai para orientar, para ensinar, para isso, para aquilo, e vocês absorvam o máximo, porque ele precisa ser feito 3 vezes no dia, né? Ainda mais para idoso acamado, aquele idoso que não se movimenta. Aí ele precisa de fazer mais vezes, mais ainda. Precisa fazer, no mínimo, 3 vezes, de manhã, de tarde e à noite. Os exercícios que o fisioterapeuta ensina, os exercícios que são cabíveis para aquele paciente, tá? Porque não é todo paciente que pode fazer qualquer exercício. É importante que a família tenha a orientação de um fisioterapeuta, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, né? A bola, é interessante vocês comprarem a bola, vocês vão aproveitar muito ela para esses movimentos, para fazer com que esse idoso, se movimentando, haja circulação sanguínea, haja movimentação de oxigênio, né, locais, e aí evite essas úlceras, esses machucados por compressão, né, durante muito tempo ali deitado. Então, sempre ter equipamentos para amortecer as áreas. Muito interessante também, tem famílias que compram vários travesseirinhos, vários materiais, né, de borracha, tem aquelas faixas também, o pessoal costuma colocar, né, nas áreas que tem mais protuberância óssea, como aqui o cotovelo, tem um quadril que tem, né, ali os ossos mais protuberantes, joelho, etc. Bom, hidratação da pele. Eu sempre hidrato os meus pacientes quando eu chego no atendimento e vejo que eles estão com a pele muito ressecada. Eu já hidrato logo, né? Eu gosto de hidratar, gosto de massagear. É importante as famílias massagearem também, né? Além de evitar essas questões de úlceras por compressão, vai dar um conforto, dar um alívio para esse idoso que tá ali muito tempo, né, paradinho. E já vou passar para o próximo tópico, né? Que é sobre saúde mental e organização da vida desse idoso. Essa família, ela precisa ter em consideração que ela não precisa ligar para o julgamento das pessoas, caso elas decidam que esse idoso precisem de um cuidador ou de ir para uma casa de apoio. Por quê? Muitas pessoas criticam, né? Dizem que eles não estão cuidando bem, mas só quem sabe da demanda desse idoso é a própria família. E se ela está conseguindo lidar. Existem estudos que trazem, né, para nós, que não significa que um idoso que está numa casa de apoio, ele é menos cuidado do que o que está em casa. Existem idosos que estão em casa e sofrem de depressão também. Não é apenas aqueles que estão no asilo que sofrem de depressão, que vivem contando os dias de quando o filho vai chegar. Tem idosos que estão em casa e o filho o abandona também, né? O filho não dá atenção, não para ver, trata mal e tudo mais. Então, nós profissionais nunca julgamos quando uma família ela toma determinadas decisões, né? Porque só quem sabe como é que tá sendo difícil é essa família. Se essa família busca uma rede de apoio, é porque ela realmente está precisando e ela está tentando fazer o melhor para aquele ente querido, né? Não significa que ela não está. Porque, como eu falei, existem casos e casos. Tem família que está com o idoso ali, mas não está cuidando bem dele. E muitas vezes, então, assim, é páreo ali, né, a questão do índice de depressão, né? Existem estudos que mostram isso.
Então, esse idoso, ele precisa participar de ações sociais, de atividades sociais que existem muito para idosos nos bairros, nas cidades, né? Movimentando aí esse idoso, para esse idoso ter algo para fazer, ter amigos, né? Hobbies, convívio com outros idosos também da sua idade. Então, os familiares, os entes queridos, eles precisam incentivar isso. As medicações. Bom, se esse idoso, eu tô falando aqui, gente, muitas vezes incluindo mais o ente querido, mas se esse idoso é independente, né? Ele mesmo vai se organizar, vai pegar um calendário. Eu indico muito esse aqui, ó, que eu tenho, peguei até pra mostrar pra vocês, olha. Um calendário mensal. Vai pegar um calendário mensal, né, do ano pro ano inteiro, já imprime e anota os dias ali da sua consulta. Anota também, deixa um despertador para marcar certinho os horários das medicações, para não perder as medicações, as prescrições, observar as prescrições, contar para o médico quais os medicamentos que você está tomando, né? Fazer um check na geladeira. Eu falo que pra gente concluir um hábito em 21 dias, é muito interessante a gente fazer esse check. Parece chato, mas é importante para nossa organização, né, para nossa saúde. Deixar na geladeira as anotações, olhar todos os dias se tá faltando alguma coisa para fazer, como é que tá a sua agenda e manter os exames de rotina em dia, né, as suas consultas. Ter mais profissionais te acompanhando, isso é muito interessante também. E, para finalizar, vamos falar um pouquinho agora sobre prevenção de quedas em casa. E depois sobre higiene. Um tema que eu gosto muito de falar, eu sempre me lembro que a vida social, né, a vida financeira, assim, o costume daquela família, né, ele não condiz com o cuidado que esse idoso tem, sabe, com a saúde. Porque eu já acompanhei famílias muito bem de vida, onde esse idoso, ele não tinha nem um apoio em casa, no banheiro, enfim, e ele caía muito. Então, e famílias que já eram mais humildes, vamos dizer assim, né, mas aquele idoso tinha todo o apoio, todo o aporte que ele precisava para não cair. Ele caía muito menos. Ele tinha uma família que o que? Estudava. Então, o estudo é que leva a pessoa a avançar mais. Não só o dinheiro, não só o status, não só o nível daquela casa, né? Então, aqui eu tenho algumas dicas para isso, né, para que evite quedas desse idoso e ele acabe tendo, né, um prognóstico ruim. Remover os tapetes soltos da casa ou fixá-los bem, né, com uma fita. Tem aqui um exemplo, a fita da 3M. Tem essa daqui também, que é muito bacana, né, tipo, minha mãe chama de cola fita banana. Fixá-los bem, com móveis em cima, né, o sofá, cadeiras, enfim. Eu prefiro remover, pelaquela questão de sobrecarga no cuidado da casa e também para evitar que esse idoso chute um pedaço que sobrou e acaba tropeçando e caindo. Garantir uma boa iluminação em todos os cômodos da casa para esse idoso visualizar bem o que ele está fazendo, que ele tenha vontade de ler, né, que ele não fique dando desculpas nas atividades dele do dia a dia, acabe ficando muito ocioso, né. Especialmente à noite, que essa casa tem uma boa iluminação, tanto da luz branca quanto da luz amarela. Eu prezo pela luz amarela à noite, para que esse idoso não tenha dificuldade de dormir. Então, existem hábitos de sono, que eu posso até fazer uma outra aula, para evitar que esse idoso tenha insônia, que tem a ver com a iluminação da casa. Então, a luz amarela, ela favorece que o nosso cérebro entenda que já está chegando a hora de dormir, e que dormiu, né? Precisa ali fazer o horário de sono completo. Instalar barras de apoio no banheiro. Gente, isso não é muito caro, não precisa ser de ferro, não precisa ser uma coisa muito luxuosa, não precisa. Eu conheço famílias, né? Lógico que tem a TO, terapeuta ocupacional, que ensina muito essas coisas que acabam sendo baratas. Você pode fazer essas barras de apoio com cano PVC, né? Entre outros materiais, você pode usar sua criatividade para fazer esses apoios. E esse idoso não ficar sem apoiar numa escada, num banheiro, que é um local que se escorrega muito, né? Manter o chão livre, evitar bagunça no chão, deixar o chão bem livre para esse idoso andar bem, caminhar bem, ter vontade de caminhar, né? Tapete antiderrapante é muito interessante, principalmente no banheiro. Uma ducha móvel para que esse idoso, ele sempre se sinta independente, sempre tenha vontade de se higienizar. Providenciar uma cadeira também, se esse idoso não agacha, uma cadeira para ele tomar banho, o banhozinho dele, né? E tudo mais. Bom, um fator muito importante, eu sei que as famílias, é por carinho, né? Então elas chamam o idoso no diminutivo. Tem idoso que gosta, tem idoso que não gosta. Então, olhem pra isso também. Será que meu pai, minha mãe, ou né, o meu paciente ali, se for no caso um cuidador, tá gostando que eu tô chamando ele no diminutivo? Muitas vezes é um carinho, né, mas que a gente não sabe se aquele idoso tá se sentindo humilhado. Então é muito importante que a gente reconheça isso, se coloque no lugar desse idoso, né? Pai, mãe, você gosta que eu te chame assim? Eu conheço uns que mudam até o nome aí de falar minha menininha, chama de princesa, né, chama o pai de meu rei, né, e tudo mais. Muda um pouco esse jeito de falar para que esse idoso não se sinta tão humilhado. Bom, e logo mais, além dessa questão de prevenção de quedas, eu tinha uma outra coisinha para falar e acabei me esquecendo. Vamos já ir para o tópico de higiene, quando eu lembrar eu falo. Favorecer a independência o máximo possível. Era isso mesmo que eu queria falar. Favorecer a independência desse idoso o máximo possível. Evitar fazer as coisas para ele. Como, por exemplo,
tratar, né? As famílias, elas ficam cansadas, eu entendo, porque vai fazer bagunça e tudo mais, e elas acabam tratando o idoso, dando banho, fazendo tudo pra ele, pra evitar a bagunça, evitar, né, mais trabalho, vamos dizer assim. Só que o ideal não é isso. O ideal é você proporcionar a esse idoso o máximo de independência possível, estimule ele a fazer, estimule ele a se tratar, se for possível, né? Se não for um acamado e tudo mais, se não tiver uma limitação de movimento ali. Favoreça essa independência, favoreça um ambiente que ele possa ter essa independência, que ele possa ler, então leia para ele também, se ele estiver com a visão muito cansada, observar, né, observar ele no banho, garantir uma limpeza da pele dele, principalmente nas trocas das fraldas, isso é muito importante, né, evitar com que essa fralda, esse idoso fique sujo e acabe, né, ali também tendo um prognóstico ruim, porque causa, né, acúmulo de bactérias e tudo mais, então esse idoso precisa ficar limpo, né, a gente precisa observar, e ali você mesmo dá as suas orientações, não precisa falar muito diretamente, que tal o senhor lavar assim, assim, assado, né? Que tal o senhor dar umas ideias, em vez de falar, pai, que cheiro é esse? Fulano, que cheiro é esse? Você não tá se limpando direito, em vez de brigar, né? Dar dicas. E ali você pode ganhar com o seu jeitinho, né? Mais amoroso, você pode ganhar mais esse idoso ao invés de afastá-lo. Bom, acho que os tópicos mais importantes eu já consegui trazer aqui. Espero que tenha sido de muita utilidade para vocês e que vocês possam ter essa fase, viver essa fase, tanto os meus pacientes idosos, né, quanto os seus cuidadores, né, os seus acompanhantes aqui, da melhor forma possível. Vivam essa fase da melhor forma possível. Viu? Um beijo, um abraço e vocês já venceram.